Alô, alô? Deu certo. Deu certo! 10 minutos aí, só para dar um... Uma aquecida. Só dá para dar uma alegria, assim, de nervoso na gente. Desliguei até o celular, menina, mas tudo bem, tá tudo certo. Excelente. É assim que vale, né? Na É isso aí. emoção. Nem fale, bota emoção, tô até suando já aqui, assim. Quase borrou a maquiagem. Você tá ouvindo bem? Tá tudo Estou beleza? ouvindo bem, te vendo excelente. Você me ouve bem? A imagem tá boa? Sim, sim, o pessoal tava pedindo, Aliane, vamos, daí. Ó, gente, tô aqui já. Cíntia também, tá? Perfeito. Vamos só fazer um convite então aqui para a gente antes de iniciar para o pessoal? Sim, sim, sim. Coloca a mão aí no coração para que essa live chegue a mais pessoas. Então, o Instagram ajuda quando vê que está sendo legal o bate-papo. Então, durante a transmissão, vão colocando aí coraçãozinho. A Anne merece, para que a gente possa trazer aí essas informações. E também aqui no aviãozinho, manda para quem você acredita que vale a pena participar disso, conhecer, saber mais. Então, compartilha com todo mundo. Legal, legal. Só vamos esperar mais um pouquinho. Eu sei que a gente tá atrasadinho, mas eu sei que o pessoal tá entrando ainda, então um minutinho, né? Então, desculpa de novo por eu ter me atrasado, mas eu me Tranquilo. perdi aqui, liga aqui, desliga. Até o marido entrou no rolo. Cadê você? Aqui, xingando ele. Coitado, ele nem sabia de nada que estava acontecendo. Mas tudo certo. E Exatamente. aí, Cíntia, como é que tá São Paulo aí? Como é que é? Como é que tá as coisas aí? A coisa não tá muito fácil em relação à pandemia, tudo. A gente está acompanhando um pouquinho aqui. Perfeito. São Paulo, na verdade, assim, a gente até fala, né, onde pulsa a economia. Então, tem sim a quarentena, as pessoas estão fazendo essa quarentena. Já tem mais de um mês, né, que parou-se. A princípio, até dia 10 de maio. Está sendo já feito um processo de retomada aí das atividades de uma forma gradativa. Muitas manifestações também acontecem. Então, Uhum, hoje, por exemplo, teve manifestação aqui, estou na Paulista, do pessoal de escola, Peru Escolar. Então, uhum. que está Aqui também teve hoje, então, das sem atuar. peruas e tal. As escolas estão trabalhando, né? Os professores estão trabalhando, as crianças estão em casa. Então, são esses empreendedores que também estão sem conseguir continuar seu trabalho, a sua renda. Então, Uhum, existe dois lados que é muito importante a gente trazer, que é o lado, sim, da saúde, do cuidado, mas existe o lado da economia que, infelizmente, pela falta de sustentabilidade, pela falta de reserva, pela falta de educação financeira, as pessoas não têm caixa e por conta disso está sofrendo muito mais por isso do que exatamente pela saúde. Então, a questão maior é que se todos nós tivéssemos educação financeira, se todos nós tivéssemos recursos guardado, reserva, nós poderíamos ficar até em casa tranquilo, sei lá, meses, é verdade. para que isso se fluísse. Mas não é Uhum. nossa realidade, Brasil, não é realidade mundo. Mundo, Então, é nós verdade. estamos vivendo algo que ficou evidenciado a falta de sustentabilidade no mundo, inclusive países de primeiro mundo. Então, Sim, a gente não nossa, nem pode fale. pensar que é só para quem não tem, que está em desenvolvimento. Todos não Uhum. têm educação financeira. É verdade, é verdade. Bom, mas então vamos começar pelo começo, como diz o outro, né? É um prazer ter você aqui, Cíntia. Muito obrigado, gratidão por você fazer parte aqui desse trabalho de live, de estar divulgando a educação financeira no Brasil e no mundo para as pessoas. Então eu vou começar assim, vou começar me apresentando. Eu sou Anne Cristine Vencato, eu sou terapeuta financeiro pela DSOP e é uma honra, muita gratidão por fazer parte desse trabalho tão bonito que a DSOP tem feito. A gente tem falado muito que a DSOP é uma família, eu não tenho dúvida nenhuma. Então eu fico muito feliz das pessoas, da gente poder dividir, falar um pouco desse trabalho, oferecer, orientar as pessoas em relação
à educação financeira. E aí, para a gente aqui contribuir um pouquinho, né, a gente convidou a Cíntia para a gente poder tentar fazer algumas mudanças de mentalidade em relação à parte de dinheiro, a parte de falar um pouco de crise, enfim. Então, por isso que a gente convidou a Cíntia. E aí, na verdade, para mim é uma honra muito grande de ter você falando. Primeiro porque todas as pessoas que eu converso, eu fico muito feliz, muito grata, eu sempre agradeço a Deus, porque sempre as pessoas que estão próximas a mim me ajudaram na minha trajetória de vida, de trabalho, são muito parceiras e isso eu fico muito grata. E a segundo, eu tenho muita gratidão por você, porque você foi a minha professora, né, na especialização lá de educação financeira em neurociência para docentes. E do que você me deu aula? De metodologia de SWOP, que é o que a gente vai falar hoje. Então, assim, eu penso assim que a melhor pessoa não tinha para poder falar sobre a metodologia. E aí, andando um pouquinho a carruagem aqui, eu queria falar um pouquinho também que a Cíntia não é só professora, ela é uma pessoa assim, muito especial pelo fato de... Ela tem uma história de vida que eu quero que ela conte um pouquinho, muito interessante, muito legal. E assim, essa história conta de uma pessoa jovem que já tem a sua independência financeira, é doutoranda em educação financeira, e eu brinco aqui que eu estava pensando o que eu ia dizer da Cíntia, né? Porque a Cíntia também, gente, vocês não sabem, mas ela que grava as lives do mestre lá, Reinaldo Domingos, né? Domingos. Mas, enfim, eu estava pensando aqui, e uma coisa que veio na minha cabeça, sabe o que? Eu vou te dizer. Sabe aquele filme do Star Wars, que tem lá eu até anotei aqui por brincadeira, que daí eu falei assim, gente, sabe aquele mestre Yoda, que ele é do conselho para ensinar a galera do Jedi? Então, de boa, eu te considero a mestre Yoda da metodologia de SWOP aqui. Bom, então vamos lá. Vamos dar início aos trabalhos do dia 1º de maio, vamos dar o pontapé inicial. Eu falei um pouquinho, fiz uma introdução, mas eu gostaria muito, Cíntia, que você contasse um pouquinho, se apresentasse, que você contasse um pouquinho da sua história, né? Quem é a Cíntia Sena e como você conheceu a DSOP. Perfeito. Primeiro aí, gratidão aí pelas suas palavras, pelo carinho, isso é muito importante. E também dizer, realmente, nós, enquanto DSOP, trabalhamos muito esse aspecto família. Então, todo mundo que se aproxima, todo mundo que faz parte, é um membro da família, todos são importantes, todos são necessários, principalmente porque aí já dando uma entrada, a DSOP ela é um projeto social do Reinaldo Domingos. Ela tem o foco de levar esse ensinamento da educação financeira para todos, que é algo que nós necessitamos. Então ele foi, eu diria, abençoado aí, iluminado por Deus, vivenciou isso de uma maneira, então ele não criou a metodologia, ele vivenciou, isso faz uma diferença enorme. E por conta dessa vivência, ele começou a entender, começou a constatar o que ele tinha feito ali, né, de diferente, para que, de alguma forma, ele pudesse disseminar isso. E ele viu que ele sozinho não iria conseguir, ele precisava de multiplicadores, ele precisava capacitar outras pessoas para chegar em todas as camadas, em todos. Então, nós somos um meio, somos um instrumento para que leve esse conhecimento a todos. Eu digo que eu sou uma pessoa muito simples. Talvez a gente fala assim, a gente não entende as nossas histórias, a gente não olha para ela e não valoriza como deve ser valorizado. Isso é muito importante. Estamos vivendo num momento que a gente precisa fazer essa reflexão. Eu sou muito grata por todos os desafios e oportunidades que eu vivenciei, porque foram eles que me trouxeram até o momento atual. Então, resumidamente, eu falo sempre, eu não posso esquecer, que eu sou filha de Dona Maria. Quem é Dona Maria? É uma mulher guerreira, uma mulher que teve um desafio grande aí na vida. Ela é costureira e por meio das costuras ela cuidou e criou aqui desse ser. Então nós
Vivemos um bom tempo sozinhas, eu e ela, até os meus 7 anos. Eu não conheço o meu pai, então, mas eu conheço muito a minha avó, somos grudadas. Então, são duas pessoas que eu tenho como exemplos máximo de realização. A minha avó e a minha mãe. Então, a gente precisa ter quem são nossos alicerces. Isso é verdade. Por meio disso, minha avó é diarista, ela hoje tem 83 anos. Olha só. Ela só parou de trabalhar por causa do coronavírus e porque ela teve que fazer uma cirurgia na vista. Senão ela estava ainda, ela tinha ainda duas ativa. Ela está nativa, ela se aposentou, não é suficiente, isso aqui é importante. A aposentadoria dela, ela ganha um salário mínimo. Ela não conseguiu ainda, nem foi a aposentadoria em si, ela conseguiu aquele benefício de LOAS, porque ela não contribuiu com a Previdência, então foi o que ela conseguiu. E por conta disso, ela precisava também continuar trabalhando, mas ao mesmo tempo era o que ocupava a mente dela. Né? Então, minha avó é expansiva, ela gosta de conversar. E a minha mãe, ela também se aposentou, ela ficou um bom tempo sem contribuir. Eu aprendi muito de educação financeira com ela, mas nesse aspecto de poupar, no aspecto de pensar no amanhã. Porque como que eu vou cuidar, me alimentar, me educar, se eu trabalho com algo que eu faço ali na hora, por peça? Eu não sei se o amanhã eu vou ter para trabalhar. Exato. Então eu não posso receber e já gastar. Então eu fui vivenciando isso, vendo isso, ela conseguiu sair do aluguel, comprou um terreno, foi construindo, demorou 23 anos para construir a casa dos sonhos, do jeitinho que ela queria. Então isso é bom a gente trazer e resgatar. E eu, nesse aspecto, estudei em escola pública minha vida inteira. Eu brinco que eu sou estudante aí desde os 2 anos de idade, não parei mais. Então, desde quando eu fiquei 7. E eu continuo estudando, continuo aprendendo. Eu vejo que nós não sabemos tudo, nós temos sempre coisa para aprender. Mesmo na educação financeira, eu aprendo a cada dia, a cada momento, eu estou vendo novas, estamos vivenciando fatos que talvez a gente não pararia para pensar. É verdade. E isso faz com que a gente vá evoluindo, vá ampliando. E eu tinha um sonho lá atrás, que a gente fala, sonho a gente não julga, sonho a gente não limita, sonhos a gente, se ele chegou na sua mente, no seu coração, a gente tem que colocar para acontecer. Como vai fazer, se vai dar certo, não vai, se eu tenho recursos ou não. Então, assim, eu sempre vi que um caminho para mudar a minha realidade era por meio da educação. Então, eu sempre busquei cursos, o que eu podia fazer. Então, tudo que tinha gratuito, eu fui em busca. Então, como eu morava numa comunidade, eu vim da periferia de São Paulo, Zona Leste aqui, São Mateus. E desse processo, eu fui a cursos gratuitos de informática, fui jovem aprendiz, então passei no processo seletivo, passei a ser jovem aprendiz, trabalhei numa empresa nesse processo, era bombril, recepção, administrativo. Fazia de tudo. E desse processo eu queria fazer faculdade, não tinha condições de fazer faculdade, mas eu coloquei que eu ia fazer, porque eu via que era um caminho para eu mudar. Não tinha referência nenhuma de curso, de pessoas que já tinham feito, então na minha família eu acredito que eu fui a primeira a fazer uma graduação. Olha. E isso ajudou para que outras pessoas se estimulassem a fazer também. Consegui bolsa, fui em busca, coloquei, fiz a faculdade. Por meio dessa faculdade eu consegui um emprego numa empresa que eu nem conhecia e que só depois que eu estava dentro que eu fui identificar que dentro da área que eu estudei, que é contabilidade, dentro da área de auditoria, era uma das 4 maiores empresas dentro desse ramo. E aonde eu aprendi muito. Eu sou movida pelo aprendizado. Fiquei 5 anos lá. E nesse processo, quando eu saí, eu tinha um sonho latente ali,
de ir para fora do país. Olha, precisava desbravar, não sabia como, se dava para fazer ou não, sempre poupando, guardando uma parte do que eu ganhava. E 4 anos juntando, em 2013, fui para o Canadá. olha, Fiquei que legal. 6 meses lá, aproveitando, tudo pago por conta própria. Fiquei 6 meses de licença não remunerada, não estava recebendo salário. E foi a maior experiência da minha vida, onde eu vi que todos os sonhos são possíveis de Isso é acontecer. legal. E a partir disso eu vi que eu poderia muito mais. Aquela menina, filha de uma costureira, conseguiu desbravar o mundo, conseguiu romper fronteiras. E uma outra realização só para a gente consolidar, continuei. Em 2013 foi quando eu voltei. E uma pulguinha estava atrás da minha orelha, que eu precisava, eu já vinha buscando isso, acho que desde 2010, o sentido da vida. O que estamos fazendo aqui? O que vamos deixar como legado? A gente não veio só aqui para trabalhar, estudar, pagar conta, casar, filhos. Tem algo a mais. E isso me intrigava, não sabia ainda o que era, mas continuei pesquisando. Cada um de nós tem um caminho, tem uma jornada, e nós precisamos estar conectados. Então isso já era uma busca que eu fazia. Final de 13, uma família me contatou para ajudá-los com a questão financeira. Muito mais porque eu trabalhei em uma auditoria, trabalhei com instituições financeiras, eu auditava bancos, e porque eles viam que eu também conseguia fazer algumas coisas comigo que talvez parecia, né, impossível, né? Ela conseguiu ir para o Canadá, conseguiu estudar, conseguiu fazer, comprar carro, e eu fui fazendo sem, né, tá ali inadimplente, fazendo tudo certinho. Sim. E por atender eles, não sabia como eu ia ajudá-los, como que eles precisavam da minha ajuda. Olha. Fui na intuição. Fizemos um trabalho legal com a família, com a empresa, movimentamos todo mundo, os filhos também participaram. E dali, quando a gente terminou, me deu um despertar. Falei, gostei disso aqui. Gostei de fazer Quero isso. saber mais. Quero ver, será que tem alguma coisa no mercado para que não seja só o que eu imagino, só o que eu penso, certo? Então eu fui buscar lapidar essa informação, lapidar o que eu já tinha feito. Fiz um curso em 2014 de planejamento financeiro pessoal. Gostei, mas ainda eu falei, ainda não é isso. Não é bem isso ainda. Não é bem isso, ainda estava intrigada. Porque eu fiz o curso, mas ele era muito específico, na minha visão, né, o que eu tive de percepção, para as pessoas que já têm uma renda, que já estão tranquilas e que ela quer só melhorar porque teve alguma mudança específica. Mas a minha realidade que eu tinha feito não era esse público. E eu continuei procurando. E cheguei na DSOP. Olha aí. Final de 2014. Eu comecei na DSOP, eu vi que tinha um curso e vi que tinha pós. Fiquei namorando, né, o que eu ia fazer. Falei, não quero uma pós, não estou buscando uma formação acadêmica, TCC. Quero mais o conhecimento mesmo. E aí, dentro do conteúdo, da grade, gostei, vi que caberia mais e fui para pós de educação financeira, final de 14. Comecei esse trabalho, desenvolver. E, em paralelo, em março de 15, eu fiz a formação de educador financeiro. E ali que mudou tudo, que eu conheci a metodologia de SOP. Falei, era isso que eu estava procurando. Olha, que legal. Não sabia onde tá. E ali que eu me conectei, porque é algo simples, acessível, conversa com todo mundo, não é algo complexo. É algo que cada um de nós consegue praticar, consegue fazer, consegue mudar a vida. Então, eu conectei com isso. E dali eu comecei, o que eu posso fazer com aquela informação que estava aqui, ó, na minha mão? Só que naquele momento, pensa
hoje, né, você me vê, você não me conheceu antes, assim, falando, tem vídeos no YouTube, tem Dando entrevista. entrevista na televisão, na rádio, é sucesso. Uma pessoa tímida, introspectiva, não falava quase nada. Falei, como que eu vou compartilhar desse conhecimento com essa limitação? Sim. Então eu comecei a falar o que que eu posso fazer, o que que eu posso desbravar, porque é isso que eu vi que funciona. É isso que muda, desperta, traz esperança, na verdade, entrega esperança. E eu preciso me modificar nessa comunicação para, de fato, conseguir fazer com que as pessoas ouçam, aprendam. Então, eu precisei também fazer essa mudança dessa forma de falar. E aí eu fui desbravando, fui fazendo. E no final de 2017, a gente teve antes era só educação financeira, tanto terapia, só que foi identificado que precisava ter essa ruptura, né, essa separação, porque são especialidades diferentes. Uma coisa é o educador, que tem uma função, um público mais específico, e o terapeuta, ele vai tratar ali muito mais pessoalizado com a família, porque às vezes eu não quero abrir para muitas pessoas. Eu preciso, então, ter alguém ali que vai atender a minha família, né? Aquilo que eu preciso. E aí, em 2017, teve essa abertura, aí eu me formei também como terapeuta, continuei atuando, continuei atendendo, trabalhando em paralelo com uma outra profissão. Eu também trabalho numa empresa na área da controladoria, porque uma coisa que a gente faz eu aprendo, eu tenho que praticar na minha vida, não adianta, não é só teoria, é vivência, e eu compartilho. Então não tem como eu aprender a metodologia e não praticar. Não conseguir, então, você não vai conseguir repassar, né? Exatamente. Então eu já praticava a educação financeira sem nem saber que era educação financeira, e eu fui lapidando cada vez mais isso. Então, todos os anos eu faço meu diagnóstico, a gente vai falar o que é esse tal de diagnóstico, eu vou lapidando, eu vou colocando os meus sonhos, eles vão ampliando cada vez mais, para que a gente possa fluir. E nesse processo todo eu fui melhorando, fui me aprofundando, terminei a pós, fiz a formação educador, terapeuta, e eu falei, o que mais eu posso fazer? O que eu posso... Enquanto eu estou fazendo essa construção em paralelo, porque também eu estava buscando, estou quase ali, para minha independência financeira, que é uma necessidade, a gente tem que ter essa visão. Eu tenho experiências na família que eu vi que o INSS não foi suficiente. Então eu preciso fazer diferente para também mostrar para as pessoas que elas conseguem fazer sem precisar, às vezes, ter que abrir um negócio próprio. É questão realmente de consciência, de mentalidade para que a gente possa fazer esse processo. Então eu estou construindo dessa minha forma paralela, mostrando que mesmo eu sendo CLT, eu posso ser sim, estar independente. Se eu for um microempresário, qualquer que seja a forma de atuação, eu posso. Então eu estou construindo e em paralelo desenvolvendo as minhas atividades. Final de 2018, concluí meu mestrado em educação financeira. E aquela moça que em 2013 foi para o Canadá, teve a oportunidade, olha quem entrou aqui. Olha, é verdade. O mestre. Mestre Yoda 2. Gratidão. E em 2018, sabe quando a gente realiza sonhos? Às vezes, isso é legal a gente trazer aqui. Nós temos sonhos que não temos ideia que ele existe. Eu consegui despertar um sonho na minha mãe que ela nem sabia que existia. Olha. Pensa alguém interior do, eu brinco, né? Interior da Bahia, né? Que veio desbravar São Paulo. Final de 2018, ela foi viajar para fora do Brasil, Estados Unidos. Olha só, que nossa, primeira vez,
morrendo de medo do avião, mas tudo bem. Imagine, que bacana, sensacional, muito legal. Tava lá, ficou, teve essa experiência, esse despertar dos sonhos e se promove ter mais sonhos. E foi algo incrível. Então a gente consegue promover também realizações com outras pessoas. Então, muito mais sem que o dúvida. mestrado em si foi essa realização. Que legal. Então, você tem que conectar todos que estão à sua volta. E aí eu continuei mestrado, doutorado. No final do ano, eu comecei, o mestre que está aqui me permitiu essa responsabilidade, porque é uma responsabilidade de ministrar as aulas de metodologia de SOP dentro da pós-graduação em educação financeira, da DSOP em parceria com a UNOeste. Então, já venho fazendo esse trabalho, é algo que não tem preço, é algo que mostra que existe uma ciência, realmente mostra que existe um processo. Então, eu sou muito grata à missão, ao projeto de SOP, ao Reinaldo que está aqui, a muitos educadores que estão nos acompanhando. Muitos parceiros que estão aqui também, é verdade. E eu sou muito feliz porque cada um de nós, eu digo que é aquela nossa semente, a gente tem um símbolo aqui, ó. Essa semente aqui é o que a gente está plantando no coração de cada um, para que floresça e dê frutos. Então, essa é a nossa missão. Acho que é isso. Legal, nossa, eu falei, gente, que ia ser sucesso. A Cíntia é uma pessoa muito especial e eu fico muito feliz e honrada. Cíntia, então, para a gente continuar, e você contou a sua história, muito bonita, muito inspiradora para todos nós, né? E a nossa chamada que a gente combinou foi como a metodologia de SOP pode ajudar, né, nos momentos de crise. E a gente está passando num processo, num ritmo muito intenso de vários profissionais nossos aqui dentro da DSOP, educadores, terapeutas que tem no Brasil todo, tem muitos que estão acompanhando a gente aqui, orientando todas as pessoas da melhor forma possível para que elas consigam sair da crise ou que elas consigam economizar, entender o processo que elas estão passando, entender as suas contas, enfim, como até conviver hoje dentro das suas próprios lares, né, nessa condição que está hoje acontecendo, que a gente está vivendo. E a gente quer aqui, qual que é o objetivo nosso? É fazer com que as pessoas entendam, eu acho que esse é o nosso papel hoje, sobre a metodologia de SOP, que ela pode ser utilizada não só nos momentos de crise, mas sim em toda a trajetória de vida dela, desde quando ela nasce até quando ela morre. E quando as pessoas entendem isso, e foi um dos motivos que me instigou a querer falar sobre a metodologia, foi isso. Então a gente sabe que o nosso pessoal profissional está desbravando, está trabalhando muito para disseminar, para ajudar as pessoas, mas sem dúvida nenhuma, eu acho que o muito importante é a gente estar fazendo esse trabalho de estar falando sobre a metodologia para as pessoas entenderem o processo. E aí que eu peço a você, Cíntia, para que você fale um pouquinho para a gente sobre a metodologia de SOP. O que ela é, como é que funciona? Perfeito. Então, primeiro, vamos explicar o que é DSOP, né? O que são essas letras, o que significa, porque tem muitas pessoas que ainda não conhecem. Eu brinco que a DSOP ela é uma joia, que ela está sendo cada dia mais lapidada, para que o brilho dela realmente mostre que essa luz chegue em cada lar, em cada pessoa. Então, a gente está lapidando. Cada um que é profissional da educação financeira, da metodologia de SOP, está fazendo esse trabalho em conjunto. E o que é? DSOP. Diagnosticar, sonhar, orçar e poupar. A educação financeira, ela é comportamental. Infelizmente, nós aprendemos ou confundimos muito que educação financeira é cálculo, é números, eu tenho que somar, diminuir, nada disso. Tanto que se fosse,
nós não estaríamos vivenciando como estamos, né? As Uhum. pessoas sabem Sim, fazer sem contas, dúvida. as pessoas tiveram aula de matemática, alguns matemática financeira, mas a gente observa que é puro comportamento. É Uhum. algo que a gente tem como atitude. E a metodologia de SOP vem trazendo isso. Nós não aprendemos lá na infância, não Uhum. aprendemos com os nossos pais, nossos avós. Então é algo É novo, verdade. é algo que nós não tivemos isso. Então, estamos vivendo esse momento, já tem escolas, já tem alunos aprendendo educação financeira, metodologia de SOP, que é um trabalho que começou lá em 2008 Uhum. com um livro chamado Terapia Isso. Financeira. É ele que deu a viabilidade, esse norte, essa bússola, esse caminho. Então, o Reinaldo, após vivenciar isso, ele identificou que ele tinha um jeito de fazer, uma forma. E ao Uhum. escrever esse livro, ele conseguiu identificar qual que era esse jeito, qual que era esse passo a passo. Então, se eu praticar esses 4 passos, as pessoas sempre pensam, nossa, mas é só isso? É Não, verdade. não tem nada, não é complexo. Não, nós sempre vamos para o complexo. Nós temos que ver o óbvio do nosso dia a dia. Aquilo que a gente está tão no automático que a gente não para pensar e observar. Então, quando eu tenho isso, uma das perguntas que nós precisamos olhar, e isso vai fazer com que a gente comece a mudar, é essa aqui. Deixa eu colocar Uhum. aqui. Se a partir de hoje a gente está vivenciando essa realidade, Uhum. você não mais recebesse o seu ganho mensal, ou diminuísse pela metade, ou ficasse 30%, por quanto tempo você conseguiria manter o seu atual padrão de vida? Uhum. Ou seja, as pessoas não conhecem seu padrão de vida, as É pessoas não verdade. conhecem seus ganhos. E uma coisa que é o eixo principal da metodologia, que são os sonhos. As pessoas pararam de sonhar. As pessoas deixaram de acreditar no amanhã. Exatamente. Olha, o Mário Então, está falando que é um livro de cabeceira, concordo com ele. exatamente, tá ali, ó, Porque você fica diariamente. revisitando ele. Porque nós, como seres humanos, nós mudamos todo dia. Então, de um ano para outro, a gente sempre está mudando. E às vezes, quando você faz uma leitura, como esse livro de terapia de cabeceira, como o Mário falou, nossa, às vezes você puxa a vida, dá um clique, mesmo você sendo terapeuta, mesmo sendo educadora, você fala, olha, não tinha me dado conta disso aqui. Realmente esse Porque você caminho era. está num outro momento. E aí a sua Exatamente. mente está mais aberta. Ela já lapidou aquela primeira informação. Somos uma pedra bruta, né? Então, estamos nos lapidando. E aí Estamos, aquela é. primeira informação veio. Você já Exato. começou esse processo de mudança, de transformação. Você vai de novo, você vai lapidando mais. Por isso que eu falo, eu mesma não sei tudo, eu estou aprendendo. Eu brinco que eu sou jovem aprendiz até hoje. Principalmente na Sem educação financeira. dúvida. Eu que o diga. Imagina. Nós estamos todo dia Porque revisitando, lendo. porque é comportamento. Nós não nos conhecemos. Nós não sabemos como que a gente age, como que a gente faz essa modificação. Então, para que a gente coloque sim algo de melhor, a educação financeira em todos os momentos não é só na crise, na verdade, na crise é que a gente vai evidenciar todo esse trabalho que foi feito ou que continua sendo feito. Exatamente. Ela vem para consolidar, tanto que as pessoas que colocaram em prática a metodologia de SOP, as pessoas que vêm nos acompanhando, que fizeram essa modificação, elas estão tranquilas nesse momento. Sem dúvida. E aí eu digo mais ainda, você percebe claramente que tudo aquilo que a gente sempre falou, que a DSOP sempre falou, da reserva financeira, reserva estratégica, que você tem que fazer. Você está vendo o Brasil inteiro. Veja lá aquele vídeo lá falando da caixa d'água financeira que o Reinaldo fez. Gente, é isso aí. Tem gente que está pingando a água ali na caixa financeira, porque não tem gente que não tem nada. Né? E aí está evidentemente o Brasil inteiro
não é uma cidade específica, que isso eu vou falar um pouco sobre a minha para vocês, está com problema financeiro. Por quê? Por falta da educação financeira, né? A base, na verdade, né, que é extremamente importante. Mas então, Cíntia, daí assim, vamos supor, tem alguém assistindo a gente está fazendo a live, falando sobre a metodologia, e a pessoa vai perguntar assim, puxa, mas então, daí, por onde que eu começo? Qual é o meu primeiro passo? Como que eu começo por onde que eu começo a relação à metodologia aí de SOP? O que a pessoa pode fazer em uma dessas letras aí? Perfeito. Dentro da metodologia, existem algumas formas de atuação, e aí você já até aprendeu, que é do profissional educador, que é do profissional terapeuta. Então, eu estou lá na minha casa, eu acho que a primeira atitude que nós precisamos fazer, independente da situação financeira que nós estamos, é parar, sentar com a minha família. Geralmente, qual que é a orientação? Deixa eu ver o que eu tenho de conta, o que eu tenho que fazer, Exatamente. o que eu tenho que pagar. Às vezes a pessoa chega com as contas para você até. Já aconteceu comigo, o cara chegar com conta para escolher. Então, nesse primeiro momento, eu preciso, antes de fazer isso, resgatar uma coisa muito importante, que é o elo família. Então, nós não estamos em casa à toa. Nós precisamos observar isso, que é uma oportunidade. Então, eu preciso que a família pare um momento, inclusive até uma das minhas atividades aí da aula, que tem trazido muita experiência positiva, eu tenho recebido aí como resposta da atividade, nem é algo que eu peço, o quanto isso tem transformado essa pequena atitude, a atitude, a educação financeira. Uhum. É você sentar com a sua família, você não vai falar de conta, você não vai falar de gastos, o que tem, que não tem que pagar, que perdeu o emprego, que caiu a renda. Você precisa resgatar algo muito importante, que é a união da família, resgatar esse movimento. Então, todo mundo estava, cada um só via final de semana, sai de manhã, sai à tarde, vai trabalhar, não sabe o que um trabalha, com que trabalha, não sabe o que os filhos estudam ou deixam de estudar. Então, estamos ali conectados para começar a resgatar isso. E um passo importante que nós precisamos olhar é os nossos sonhos. Então, a gente vai começar por esses sonhos. O que eu estou fazendo? O que eu quero enquanto família? Qual é o meu olhar quando acabar essa quarentena? Quando acabar isso, o que eu vou fazer? O que eu vou construir de novo? Qual que é essa nova vida que eu quero a partir de agora? Então, eu preciso olhar para isso e identificar. Eu vou trazer 5 perguntas aqui para a gente. Antes disso, a gente precisa pensar, mas o que é sonho? Como que funciona isso de sonho? Sim. Eu digo que sonhos, e até o nosso mentor traz muito forte isso, que é a nossa motivação. É aquilo que nos dá vida para acordar, para trabalhar, para ganhar dinheiro, para deixar de gastar com aquilo que não é importante. Exato. É ele que vai dar a base, o eixo, para que eu pratique todos os outros caminhos. Se eu não tiver sonhos, não faz sentido o que eu estou fazendo. Entendi. Se eu não tiver sonhos, para que eu estou trabalhando? Para que eu estou só gastando? Eu estou me sabotando. Então eu tenho que sentar com a família, e principalmente se eu tiver crianças, porque as crianças voam, não tem limite, não tem barreira. Pergunta o que uma criança quer. Elas são verdadeiras, né? Se você perguntar para elas, e você gasta? Eu digo, tia, eu gasto tudo, em doce. Elas são... Agora, o adulto não. O adulto, ele dá... Você descobre quando você entra na vida realmente financeira dele. Mas na hora ele olha para você, não gasto com nada. Nossa, não sei para onde está indo o meu dinheiro. Exatamente. Então, eu preciso olhar, eu preciso parar esse movimento e principalmente resgatar essa minha criança interior para sonhar. O mundo é feito, sim, de sonhadores. Tudo que nós temos hoje, esse celular, avião, alguém sonhou, só que ele não ficou só sonhando.
Ele colocou uma ação. Exato. Ele começou a praticar. Ele começou a ver que caminhos, mesmo sem ter ainda recursos, mesmo sem ter ferramentas. Então, o primeiro passo aqui que eu peço para que todo mundo que esteja assistindo aqui é se reunir com a sua família, sentar e definir o propósito de vida dessa família, dessa célula. O que vocês podem fazer? Como vão fazer? Quais são as estratégias? E para ajudar isso, a gente tem 5 perguntas que é muito importante. A primeira delas, qual é o meu sonho? Eu preciso olhar isso. Então, que sonho? Eu quero uma viagem? Eu quero uma casa? Eu quero um carro? Não importa. Não julgue o seu sonho. Ah, eu quero algo que parece totalmente impossível. Então é isso que você vai fazer. Você não sabe ainda, mas Exato. você vai identificar locais, estratégias, pessoas para que isso se torne real. E para que esse sonho dentro da metodologia aconteça, não adianta a gente ter um sonho apenas. Porque se eu tenho ou sonho é muito curto, vivo muito hoje, muito imediato, ou o sonho é muito longe. Aí eu até guardo dinheiro para ele, mas como ele está tão distante, eu vou me desanimando, porque eu não estou Exatamente. Então, dentro da metodologia, você vai sentar com a sua família e vão falar sobre sonhos. Escrevam, desenham, coloquem uma música bacana e deixe acontecer. Se você tivesse todo o dinheiro do mundo, todos os recursos, o que você faria para estar bem, feliz, alegre, para que a sua vida tivesse um sentido? Isso vai fazer diferencial. Não se importe com a situação hoje. Já se imagine vivenciando. Então, o sonho de curto que a Anne mostrou, para as crianças é até 3 meses, porque ela não tem ainda noção de tempo, então ela tem ali uma ansiedade, então ela vendo que está chegando, está... Ô, Anne, o que a gente coloca aqui? Sonhos. Porque o pessoal... Boa. Opa, ela congelou. Vou esperar um pouquinho. Isso. Eu tenho de médio, então para crianças até 3 meses, para o adulto até 1 ano. Médio prazo, para crianças até 6 meses, adulto até 10 anos. 1 a 10 anos. E longo prazo, muito grande. Muito grande. 10 anos. Qual que é a grande dificuldade das pessoas também? É pensar além. É ter uma visão de, eu brinco, né, de longo alcance. Eu preciso sonhar, eu não posso, tudo que eu vou construir, eu tenho que ter essa visão. O que eu posso ir começando a fazer hoje para que lá na frente isso aconteça? É uma construção, eu não preciso dar um passo já grandão. Eu vou um degrau por degrau. E quando menos esperar, aconteceu. Então eu preciso saber qual que é. Fala. Tem uma pessoa que colocou aqui, pena que eu conheci a metodologia muito tarde. Eu não digo isso. Eu até dou um exemplo meu de vida, que eu tinha lá meus 15, 16 anos, eu era também aprendiz, descia a ladeira de uma parte do meu escritório e olhava todo dia um carro azul e falava, um dia eu vou ter esse carro, um dia eu vou ter esse carro, um dia eu vou ter esse carro, e namorava o carro, e ia pneu, e... Menina, passaram 20 anos da minha vida e eu pergunto, consegui o carro? Não consegui o carro, porque na verdade eu só fiquei pensando que eu queria, mas não tomei atitude, que é essa que você está falando, desses passos que você eu não fiz, eu fiquei só no sonho, só no pensamento lá distante e não realizei, né? Depois, claro, consegui realizar, mas naquele período eu só ficava namorando, não teve ninguém para me ensinar como que eu poderia chegar lá, entende? Então, não, amiga que escreveu aqui, não se preocupe, estamos juntos, mas já estamos descobrindo e seguindo em frente. Agora é a hora, exato. Você tem a sua vida antes de SOP e depois de SOP. Você vai ver que você vai realizar tarde. Tanto.
Jamais é tarde, o pessoal está falando aqui, isso aí. Olha o tanto que eu fiz. Então, é o momento agora. Tudo existe um propósito. Nada está errado. O que é esse sonho, certo? Isso. Então, vamos nesse passo a passo. Que nem a Anne queria aquele carro azul. Exato. É o carro azul. Só que para que isso aconteça, tem que saber quanto custa esse carro azul. Não fui ver, né? Nem sabia, não tinha ideia. Então, eu também sonhei com um carro azul, Anne. Aí, ó, viu? Parceira no azul. Entrei no site da montadora, montei o carro do jeito que eu Olha. queria, a cor. Então eu vi o carro, vi o preço, aí eu vi o preço. Quanto custava esse carro? Custa, sei lá, 20 mil, 30 mil, 40 mil. Legal. Quanto tempo eu quero esse carro? Ou qualquer outro sonho? 1 ano, 2 anos, 3, 4, 5, 10? Quanto eu vou guardar por mês para que nesse tempo ele aconteça? Exato. Isso vai fazer com que esse sonho que está na minha mente se transforme. E um dos passos também importante é: eu vi o que eu quero, pesquisei, vi o tempo, quanto eu vou guardar por mês, se é curto, médio, longo. Da onde eu vou tirar esse dinheiro? Da onde eu vou tirar esse dinheiro? E aí entra o passo importante, que é o diagnóstico. Exatamente. É nesse diagnóstico, quando a gente ensina para as pessoas fazerem o diagnóstico, nossa, para que eu vou fazer isso? Porque é lá que eu vou identificar quais são as minhas ações hoje, que eu estou fazendo no meu dia a dia, que está impedindo desses sonhos que está na minha mente de se transformar em realidade. É verdade. É. Então eu preciso, e nós usamos uma ferramenta muito importante nesse diagnóstico. Não adianta, eu preciso saber quanto que eu ganho, eu preciso saber como que eu gasto. E uma das ferramentas que nós temos é o apontamento financeiro. Exatamente. Certo, Anne? Eu tenho aqui tenho outros antigos que eu já fiz já. Estou fazendo, inclusive, agora nessa fase aí. Ô, Anne, vamos trazer aqui que eu acho que é interessante. Qual que é o papel do terapeuta? Geralmente as pessoas têm dificuldades de colocar isso em prática. Ela lê o livro, aqui traz a metodologia todinha na essência. Então, quem não tem, recomendo fazer a leitura, porque já vai te trazer muitas informações. A terapia financeira tem como objetivo pegar a metodologia e ver na sua vida prática o que você já está fazendo, o que não, e te direcionar nesse caminho para que esses sonhos que você tem, ou que você nem imagina que tem, comece a acontecer. Então a gente até trabalha com uma ferramenta que é uma plataforma dos sonhos, esse é o nome, não tem como não ser. Lá a gente tem um apontamento digital, para que a gente identifique gasto a gasto e com base nesse nosso orçamento mental, como que eu gasto? Eu consiga identificar e ver aonde que está indo aqueles gastos que a minha torneira está aberta, que está esvaziando ali a minha caixa d'água. Exatamente. Para que eu possa reter, segurar e direcionar para os meus sonhos, para que eles se tornem realidade. Exatamente. Então, o papel da terapia, do terapeuta, é muito importante, porque ele vai te mostrar, primeiro, como que você está hoje enquanto comportamento, enquanto perfil financeiro. Existe um teste de perfil financeiro que a Anne coloca em prática, faz com a pessoa. Esse teste já vai mostrar um primeiro panorama. E dali ela vai começar a entender, tá, então qual que é o meu modelo mental de orçamento? Vamos validar como que de verdade é na prática. Então, como que a gente pode fazer com que esses sonhos se tornem realidade e também comece a construir a necessidade da independência financeira em paralelo? Exato. Tudo isso, o terapeuta está capacitado para conduzir, né, levar a esse êxtase. Ajudar, né, essas pessoas. Para que ele se transforme e coloque em prática, independente do momento, seja endividado, seja equilibrado ou até investidor, porque tem muitas pessoas que investem, poupam, mas não têm sonhos, não carimbam.
Então não adianta apenas guardar por guardar, eu preciso Isso. dar um Tem destino. muitas pessoas que fazem isso. Eu E o tenho visto. terapeuta vai ajudar a todos os perfis. Inclusive, Cintia, eu brinco assim, que não é carimbar os nossos porquinhos. A gente tem que carimbar, não é colocar a carroça na frente dos bois mais, agora a carroça na frente dos porquinhos. Eu brinco com o pessoal falando muito assim, ó, gente, carimbar os porquinhos a partir de agora, porque o porquinho, querendo ou não, lembra dinheiro, então assim é mais fácil para a gente poder fortalecer essa mudança de comportamento, mentalidade, enfim, em relação ao dinheiro, que é extremamente importante, né? Exatamente. Muito maravilhoso, Cíntia. Que legal. E, gente, vamos. A gente até passou o tempo, né, que a gente tinha combinado, proposto aí com a Cíntia, mas eu gostaria de abrir aí para o pessoal para algumas perguntas, para o pessoal fazer, porque eu acho que é extremamente importante o pessoal que queira participar aí para falar, para responder, enfim. Mas eu tenho uma pergunta antes. Tá? Claro. Então, a minha pergunta é o seguinte: nesse momento, a gente está numa situação de calamidade pública, né, que a gente está passando. E quais são as medidas emergenciais? O cara tá vendo agora, ele entrou na live agora e ele falou assim: eu sei que tem que diagnosticar, o que vocês já falaram, mas nesse momento eu estou desesperado, que já veio pessoas me falarem assim, então qual que são as medidas emergenciais? Quais são as prioridades nesse exato momento que a gente deve tomar pela situação que nós estamos enfrentando? Excelente pergunta. Nós estamos realmente numa situação que nunca vivenciamos, acho que ninguém passou por essa experiência, mesmo tendo outras crises, essa é totalmente diferente, é algo que impactou o mundo, e nós precisamos ter, nesse momento, 3 prioridades. Né? Quais são essas prioridades? Não dá para a gente abraçar o mundo, não dá para a gente fazer tudo. Até porque a gente fala, tem um vídeo do Reinaldo que ele fala muito, que é da caixa d'água financeira. Como está a sua caixa d'água financeira? Exato. Inclusive, recomendo a todos, depois dessa live, assistir esse vídeo lá no canal Dinheiro à Vista, para que a gente entenda, primeiro, como que está? Está entrando recursos financeiros? Sim ou não? Segundo, eu tenho reservas? Essa caixa está cheia? Está vazia? Qual que é o tamanho dessa caixa? Quanto tempo, se eu continuar do jeito que eu estou, isso aqui se mantém? Eu preciso fazer esse cenário. Se ainda entra recurso, eu tenho que viver com esse recurso que entra. Eu não posso esvaziar. Porque a gente ainda não sabe por quanto tempo vai demandar. E eu preciso, sim, mudar completamente o meu padrão de consumo, o meu padrão de gastos e priorizar alguns aspectos muito importantes. Primeiro deles, saúde. Não tem como, é o principal. Seja remédio, seja plano de saúde. Esse cuidado, esse olhar eu preciso ter, não posso deixar de lado. É o principal. Segundo deles, é a educação. Tanto dos meus filhos, quanto a minha própria educação. Principalmente se eu perdi meu trabalho, perdi minha renda, estou em casa, eu preciso me reconstruir agora. Eu preciso começar, às vezes, ampliar para novas atividades, buscar, sim, cursos que têm gratuitos ou cursos de valores mais reduzidos, aquilo que eu posso já estudar e talvez já colocar em prática para mudar, trazer rendas. Então, eu preciso continuar estudando. É a educação que vai transformar. Eu fui transformada pela educação, sou prova viva de que isso muda realidades. Então, se eu deixar a educação de lado, não vai adiantar. Eu vou sair dessa quarentena, dessa situação, e não vou ter feito nada de diferente. Eu preciso fazer esse processo e continuar. E o último é a alimentação. Eu tenho que priorizar a minha alimentação, é a minha necessidade básica. Esses 3 itens, tudo que estiver fora disso, não é prioridade nesse momento. Eu vou ter que guardar, vou ter que reservar, vou ter que deixar um pouquinho para fazer depois. Eu tenho que ter esse cuidado. E dentro dessas prioridades, eu tenho que olhar como que eu estou gastando, quanto eu estou, para que se eu tenho recursos entrando aqui, eu tenho que reduzir esses gastos para focar nisso, para que outras coisas que nesse momento não é prioridade, cartão de crédito, cheque especial, financiamentos foram prorrogados. Então eu tenho que olhar o que já foi dado de medida
que eu posso fazer, que eu posso me atentar para colocar isso lá para frente e realmente nesse momento focar no que é importante para que eu consiga esses sair 3 itens que você falou. melhor do que eu estou. Então, esse é o momento. Faxina financeira, olhar como está, se entra recurso, se tem reservas e o que eu vou continuar gastando nesse momento. Cíntia, você falou do cartão de crédito e eu tenho uma coisa que eu quero contar para vocês bem importante. Vamos pensar aqui. O Brasil é composto por 210 milhões de brasileiros, sendo que mais ou menos 110 ali, vamos lá, eles são economicamente ativos, tá? Até dezembro de 2019, nós tínhamos 65 milhões de brasileiros endividados. E algumas pesquisas agora, no mês de abril, está falando mais de 93 milhões de brasileiros endividados. Segura aí. Aqui no Paraná, gente, a Cíntia está em São Paulo e eu estou em Curitiba. Uma informação muito importante para os paranaenses. O Paraná é composto por 11 milhões de brasileiros, em Curitiba é 2 milhões. Sendo que uma pesquisa pela FEComércio e pela Confederação Nacional do Comércio me diz o seguinte: 93% dos endividados é no cartão de crédito. E digo mais, gente, que eu fiquei chocada. Não é classe C e D, não, amiga. É A e B. E o C e D, 90%. Logo, o que eu quero dizer para vocês é que A e B, C e D, gente que tem muito dinheiro, gente que não, enfim, estão no mesmo nível de endividamento. É muito sério, muito grave. Isso quer dizer que o quê? Está faltando educação financeira para os coleguinhas A e D, classe A e D, e o C e D, gente. Então, o Paraná tem 3º lugar de endividamento no país. É muito sério isso, entende? Então, assim, quando eu fiz essa pesquisa, eu fiquei chocada, porque eu fiz uma outra live e o pessoal, meu Deus, Anne, sério, tinha uma pessoa até do FEComércio no dia, falou, gente, é verdade, essa pesquisa foi colocada agora e a gente tem que tomar uma providência aí a nível governamental. Eu falei, tô dentro, estamos junto, porque precisa ser feito. Inclusive, vai ser implantado a partir desse ano, pelo menos era para ser agora por conta de tudo isso, pela BNCC, né? Um trabalho que até, inclusive, o Reinaldo Domingos ajudou fortemente, a equipe toda, a fazer uma implantação junto com o Ministério da Educação nas escolas de todo o país, educação financeira. Então, a gente tem que apostar nos nossos pequenos, na verdade, né? Nas crianças que estão aí. Hoje, inclusive, eu vi antes da gente começar a live, em um canal desses fechados da Health, e tinha lá 5 bebês, 5 criancinhas e tal, e a mãe foi levar na Câmara de Comércio dos Estados Unidos, na cidade lá do Texas, para ensinar a filha de 10 anos a como lidar com dinheiro. Quer dizer, ela não sabia, ela já não se satisfazia com $1, e a mãe falou, não, peraí, nós vamos ter que... E o trabalho que eles fazem, eles chamam, eu não sei em inglês, mas aprender a fazer barraquinhas de suco, fazer limonada. Então, você monta no seu condomínio, vende e começa a aprender a lidar com o dinheiro. Só que lá eles dizem assim, é 10% apenas que você guarda, a criança, né? Do dinheiro total, 10%, isso a Câmara falando. Falei, nossa, gente, que bacana isso, né? Mas, enfim. Realmente. Nas escolas aqui em final de 2016, se eu não me engano, o Reinaldo participou de uma audiência pública junto com o MEC, trazendo a importância, a necessidade da educação financeira nas escolas, que foi aprovado em 2018 para começar agora em 2020. Então, existe sim a obrigatoriedade das escolas transmitirem, passarem esse conhecimento para a educação básica da educação financeira. E agora o nosso papel é trazer também o que de fato é educação financeira, porque ainda existe muita confusão do que vem a ser, e nós ensinamos que a criança, de tudo que ela receber, ela tem que separar uma parte para os sonhos e uma parte para ela gastar no dia a dia. Então, esse equilíbrio entre o que eu estou ganhando, metade para os meus sonhos, metade para o meu dia a dia, eu fazendo isso para o resto da vida, eu não vou ter qualquer problema.
Gente, eu quero dizer desculpa aí para todos vocês, mas já tinha passado o tempo do nosso vídeo, né? Então eu agradeço muito aí a vocês terem participado com a gente. Vamos dar um Cíntia, tchau, vamos dar um pessoal. tchau. Me desculpe, gente, mas é que a gente estava empolgado na conversa, mas a gente já estava no finalmente já, né? Então, e era para ser rapidinho, pense, né? Muita coisa para conversar, né? Mas muita gratidão a todos que participaram, né? A você, Cíntia, maravilhosa, muito obrigada. Tenho muitos amigos que estavam presentes ali, eu fico muito feliz, né? E vamos ter que fazer mais outra live, porque tem mais conversa Educação para a gente financeira tem fazer. uma infinidade de assunto, né? Por isso que a gente se empolga aí, tem muita coisa porque a gente precisa colocar em prática no nosso dia a dia. Eu que agradeço o convite. Você, então, deixa qual Eu que é o seu gravei. recado aqui para o pessoal, o que, que você está oferecendo nessa live? Então, bom, a gente tem um projeto do SOP a nível nacional, tem um projeto de fazer a primeira terapia financeira online gratuita, né? Então a gente está à disposição. Tem um link meu na bio, quem quiser saber mais, entrar. Entrem também lá no Instagram da Cíntia, vocês vão conhecer todo o trabalho que ela faz. Na DSOP também tem grandes projetos maravilhosos. O pessoal que é educador financeiro tem grandes projetos online de mentoria que está saindo, está no Vai ter forno. mentoria agora em Vai ter maio. mentorias. Eu acho que tem um curso de transformação, né? Que Começa vai essa semana com o Reinaldo Domingos. para vocês terem uma ideia. Então, assim, estamos à disposição, né, para tirar dúvida, para conversar. E se você quiser bater um papo sobre educação financeira ou sobre terapia financeira, entra no nosso link, que a gente está lá à disposição para atendê-los da melhor forma possível. Tá certo? Perfeito. E aí, se o pessoal quiser, a gente pensa também num outro tema mais específico. A gente Mais faz uma outra específico. live aqui para ajudar a todos e que aos poucos eles também vão conhecendo mais o que é a metodologia, o que a escola Exato. pode ajudar. Ela tem muitas coisas que ela pode ajudar, desde os 2 anos de idade até os 102 anos. Então, a gente está sempre aberto para auxiliar a todos, né? Somos aí esses missionários para transformar vidas. Missionários, missionários, com certeza. Cíntia, Tá muito bom? obrigada, gratidão. E a gente se fala. Beijo no coração, Tchau, querida. tchau. Até mais, gente. Tchau.